Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Unifip. Hoje, no terceiro episódio do Papo de Laboratório, nós vamos falar sobre os desafios em citopatologia na biomedicina. Eu sou Vinícius Nunes, coordenador do curso de biomedicina aqui do Unifip, e trago hoje um convidado super especial, o Dr. Jacinto Costa, que é especialista em citopatologia, pós-doutor pela Universidade McGill, Canadá, palestrante, escritor científico e empreendedor digital. Seja muito bem-vindo, professor. O senhor vai abrir hoje o nosso congresso com chave de ouro. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado a toda a comissão da organização do congresso. Dizer que é muito bom voltar aqui na Unifip, né? Porque eu já vim aqui algumas vezes ministrar aula na pós-graduação, inclusive de citopatologia, né? E me impressionei hoje com o crescimento do campus, com a equipe, e parabéns para vocês. Muito obrigado, professor. Agora o senhor só vai me corrigir uma coisa. Como é o nome dessa universidade? Pode chamar McGill, todo mundo se atrapalha. McGill, no Canadá. McGill. É uma universidade bem famosa no Canadá, considerada, está entre as 7 melhores. Muito bom. E tem 12 prêmios Nobel que vieram dessa universidade. Muito bom. Inclusive Rutherford. Excelente, excelente, de verdade. Hoje nós vamos falar sobre alguns avanços tecnológicos, novas possibilidades, as transformações, né, que aconteceu nesse mundo contemporâneo. E eu queria saber do senhor uma coisa importante. E hoje, na sua palestra, né, a gente queria saber quais são os principais pontos da citopatologia que nós vamos falar, além do exame cervical, que o senhor destaca muito bem no tema de abertura, mas o que é que nós vamos falar além? Veja, é muito importante essa divulgação e conversar um pouco sobre esse tipo de especialidade dentro da biomedicina, porque há uma limitação muito grande no sentido de achar que a citopatologia ela é só para cervical, né? Então, hoje, com os avanços da biologia molecular, das técnicas de proteômica, transcriptômica e todas as ômicas que existem, e outros métodos de diagnóstico, a citopatologia ela se tornou, né, uma ferramenta que agrega outras técnicas. E o biomédico, por estar no laboratório, por ter uma formação dentro do laboratório, ele é o profissional ideal para interagir numa equipe multidisciplinar na parte de diagnósticos. Então, se você pegar um biomédico que saiba citopatologia, que agregue a isso técnicas auxiliares dentro de uma equipe multidisciplinar como oncologista, né, no tratamento, por exemplo, das doenças intersticiais, pulmonares e tantas outras, ele vai ser uma peça fundamental. Então, é um campo que ainda tem muito para ser explorado, mas muito mesmo. E é bom que o pessoal comece a pensar em outras citologias que não somente a cervical. Muito bom, é interessante. E aí, professor, é um fato que houveram mudanças aí no rastreio do câncer do colo do colo uterino no Brasil, né, pelo SUS. E isso tem gerado, de fato, algumas dúvidas, né, entre citologistas, ginecologistas, colposcopistas. E aí, existe uma razão para essa inquietação, vamos dizer assim? Existe. Primeiro porque você tocou em um ponto onde você tinha uma citologia como sendo o exame de triagem. Esse exame direcionava aquela paciente para um tratamento, uma observação, que a gente chama de segmento. Ou então essa paciente não seria paciente, seria simplesmente uma mulher que chegou ali, fez o exame dela, não deu nada e ela voltava para casa. O que aconteceu aqui no Brasil é um avanço. Talvez não seja da maneira correta, porque é um sistema onde exige uma organização. E essa palavra organização significa dizer integração. Essa integração tem que ser uma rede informatizada onde eu controlo o teu ir na unidade de saúde. Então, eu vou fazer o exame de agora. Primeiro, o exame de triagem vai ser o HPV. Então, se eu sou positivo, eu vou seguir um caminho. Se eu for negativo, eu vou para uma estratégia onde eu amplio o tempo de volta.
Então, no sistema antigo, que era o exame de Papa Nicolau, como sendo o primeiro, e esse exame ele não morreu, ele continua, só que agora ele não é mais o primeiro. Isso baseado na sensibilidade do método de HPV, que ele é mais sensível, a citologia é mais específica. Então, o que é que acontece? A mulher vai chegar lá, ela não sendo negativa e ela sendo HPV 16 e 18 positiva, ela vai para a colposcopia. Se ela não for positiva para esses dois, for positiva para outro tipo de HPV, ela vai fazer uma citologia que a gente chama uma citologia reversa. E aí a gente tem esses 3 cenários. E daí a coisa vai se aprofundando, tá? Então, se o 16 e 18 vai para a colposcopia e na colposcopia se detecta algum tipo de alteração, vai ter que fazer biópsia. A biópsia vai indicar. Se não, que é aquele outro caso onde não é o 16 e 18, eu vou pesquisar para ver se essa paciente tem já uma lesão estabelecida. Então, assim, o grande problema, o gargalo nosso é: será que a gente tem colposcopista suficiente para isso? Será que a gente vai ter controle da vinda de cada paciente dessa? Será que ela vai fazer o teste e isso vai aumentar muito o custo do Ministério da Saúde? Porque isso é rede pública. Na rede privada você faz da maneira que quiser, não tem problema, mas a gente está falando de SUS. Então o SUS vai ter um aumento substancial de custo ali. E um outro grande problema que se fala muito, e aí eu entendo a preocupação dos colposcopistas, dos ginecologistas, são as lesões dentro do canal endocervical. Sim. Que nem sempre você consegue detectar, por exemplo, até com a colposcopia. Você precisa de um exame mais específico. E a citologia tem a vantagem de usar a escovinha dentro do canal endocervical e arrastar essas células. Então, assim, a gente está dentro de um sistema que, se ele não for bem montado, né, há uma previsão para se fazer uma primeira avaliação dessa parte 1 do programa no final de 2026. E aí vai se analisar custo-efetividade, vai verificar se realmente o algoritmo que foi escolhido, ele realmente funciona, se ele é mais promissor do que o teste primário, sendo do Papa Nicolau. Então a gente está aí testando algo que pode ser que melhore. Então a ideia principal é que melhore, mas eu acho complicado sem a gente ter, por exemplo, um controle desses exames e principalmente não ter uma rede informatizada a nível nacional. E é bom até para a gente entender onde são os pontos que precisam ser melhorados. Eu acredito que o estudo também vai servir exatamente, não para dizer se é bom ou se é ruim, mas onde é que de fato vai precisar ser melhorado. Né? Eu acredito que a intenção, de fato, seja essa, né? Tomara que sejam atendidas as necessidades que eles vão verificar agora que a gente tem, que não são poucas, né? Exato. Mas é isso mesmo. E o que a gente vê muito é que, realmente, muitos estudantes, muitos profissionais, eles acreditam que a citologia ela está englobada exatamente aí, restrita à cervical. E eu acredito que hoje o senhor pretende justamente desmistificar essa acreditação e mostrar de fato que existe essa amplitude na área. Não é verdade? A gente pretende mostrar isso de fato hoje. E aí eu separei uma pergunta aqui bem específica para o senhor poder explicar a toda a comunidade acadêmica. A morfologia tradicional, a citologia, a histologia, tem integrado técnicas avançadas, biomarcadores, o senhor já falou sobre as ômicas, as NGS e a inteligência artificial, né, que eu acredito que está presente hoje se não em 100%, mas em quase 100% aí dos avanços tecnológicos em exames. Então, como é que tudo isso vem transformando o diagnóstico? Olha, isso é uma excelente pergunta, principalmente para quem está estudando, né, dentro do curso da biomedicina e quem está já no finalzinho pensando em se especializar.
Veja só, ontem mesmo eu fiz uma palestra falando sobre... É porque a gente tem projetos de pesquisa envolvendo, por exemplo, a parte de pulmão. E a gente já desenvolve uma atividade muito intensa de fazer todos os diagnósticos de lavado brônquico e escovado brônquio do Hospital das Clínicas, lá da Federal de Pernambuco. Então, a ideia que a gente vem implementando é aproveitar a própria lâmina que a gente cora esse material da citologia para fazer, por exemplo, imunocitoquímica. Então, por exemplo, vou pegar o caso do pulmão. Pulmão é um diagnóstico assim muito complexo. Sim. Porque você detecta tardiamente, porque ele é extremamente indolente, né? O câncer de pulmão, você não sente nada. Quando você vai sentir, ele já está no estadio bem avançado. Então, hoje, não se trabalha mais com pulmão no local onde é possível, né? A gente fala de recursos também, nem sempre tem um recurso, mas é quase que impossível para um oncologista ele tratar um paciente sem antes ele ter um diagnóstico pronto, um diagnóstico definitivo. E muitas vezes termina que você manipula esse paciente inúmeras vezes para se atingir isso daí. Agora imagine você faz uma punção transtorácica, uma punção com agulha fina, não é biópsia, tá? Sim. Do tumor que apareceu lá na tomografia, no raio-x. E aí você pega esse material, faz a lâmina de citologia, analisa. Então, primeiro passo, morfologia. Então, você desconfia, por exemplo, de um padrão de adenocarcinoma. Será que é um adenocarcinoma mesmo? E outra coisa, será que esse adenocarcinoma é primário, ou seja, do pulmão ou é uma metástase? Exatamente. Então, eu posso pegar aquele material, principalmente se esse material for em meio líquido, eu posso fazer várias lâminas e dessa lâmina fazer a reação imunohistoquímica, que no caso é adaptada para a citologia, seria imunocitoquímica. E aí eu posso traçar marcadores que já são assim plenamente usados em outros países, em outras áreas do Brasil, e dizer assim, olha, esse é um tumor primário do pulmão. Esse não é um tumor primário. Além disso, eu posso estimar de onde ele veio. Eu até citei um exemplo interessante, por exemplo, uma paciente que teve um tumor de intestino e agora ela apareceu com um tumor no pulmão. Olha aí. Será que esse tumor do pulmão é um primário do pulmão ou é um tumor do intestino, um adenocarcinoma colônico? Exatamente. Vamos fazer o painel. Esse painel foi feito com lâminas de punção e foi detectado que aquilo ali era uma metástase do tumor de intestino, que ela tinha feito cirurgia e tinha feito tratamento. Então, isso, eu estou falando só a parte de diferenciação, diagnóstico. E o tratamento? Então, por exemplo, a partir do momento que eu digo que um tumor, ele responde, ele tem um receptor X, Y, Z, que ele tem um marcador, que ele tem mutação, eu tenho hoje terapêuticas diferentes para cada tipo de caminho daquele. Então, assim, eu tenho 2 pacientes, os 2 com o mesmo tumor, você detectou que os 2 são, por exemplo, adenocarcinoma, mas o tratamento vai ser completamente diferente pela característica molecular. É o que acontece, por exemplo, em mama. Sim. Então, você tem uma classificação morfológica do tumor e, ao mesmo tempo, você depois faz a classificação molecular. Diz se ele é luminal A, luminal B, se é triplo negativo, se é HER2 positivo. Então, isso está acontecendo com a citologia associada a essas técnicas. E o melhor, a gente não está só com imunocitoquímica ou alguns testes moleculares. A gente tem outra gama, que é, por exemplo, hoje você usa um NGS, e a gente adquiriu um NGS e está fazendo NGS no laboratório, com um equipamentozinho pequenininho. Agora Sim. A gente vai comprar um maior. Então, quer dizer, barateou e a coisa otimizou. Então, você pode pegar um tumor, por exemplo, de pulmão e dizer se ele tem mutação no EGFR. Ele aí vai para um caminho terapêutico. Se ele não tem, ele vai para outro caminho. Tumores de orofaringe, a mesma coisa, né? HPV positivo, HPV negativo. Então, a gente está entrando numa fase que o biomédico, ele está com tudo, mas tudo mesmo, que ele é um profissional de diagnóstico. Ele é um profissional do laboratório. Então, se ele entrar nesse caminho e começar a investir nisso desde a época da graduação, ele vai ter campo de trabalho. Então, acredito que, assim,
a gente vinha numa mudança, num crescimento. Passamos em agregar valor em algumas outras coisas. E agora a gente está em outro patamar, que é agregar todas essas informações junto a uma coisa que está fazendo total diferença, chamado IA. Tá? Então, a IA é indispensável hoje em dia. A gente tem vários projetos que envolvem IA, rodando lá na universidade e fora, que a gente tem conhecimento dos colegas que estão trabalhando com isso. E é interessante o senhor falar sobre isso, é importante também, né? Uma excelente fala, porque o que a gente nota é que, por exemplo, até na parte acadêmica, os planos de ensino, os planos de aula também vão precisar se avançar nessa questão, né? Porque os avanços tecnológicos estão aí, eles precisam ser mostrados dentro do campo da graduação em biomedicina aos estudantes. E é interessante porque a gente consegue seguir esse caminho também, né? Para que o aluno ele consiga finalizar, ele consiga, por exemplo, especializar, e na especialidade ele já possa ter visto esse conhecimento, né? Porque é interessante que você já tenha visto esse conhecimento prévio para você poder se especializar e buscar os campos de atuação, de fato, com uma certa carga de excelência no avanço que a gente tem hoje. Se você me permite, por exemplo, eu até brinco, porque a gente teve uma reunião lá na universidade dessa parte de pós-graduação e de mestrado, doutorado, né? E aí os professores preocupados, não, o que é que a gente vai fazer agora com esse IA? Eu não consigo fazer uma atividade, como é que a gente vai fazer um seminário? A turma não vai ler mais artigo? Eu digo, não, a gente vai se reeducar para usar a IA e fazer com que a IA trabalhe de uma maneira que faça você ser mais produtivo. Então, eu sempre digo, IA ela não veio para tomar o lugar de ninguém. Ela veio para quem souber utilizar, aprimorar e aumentar a sua produtividade. Seja em qualquer campo, né? E eu acredito, professor, também que a tecnologia, ela vem quando a gente, de fato, vislumbra ou visualiza uma necessidade. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o computador, com o celular. Eles apareceram, eles surgiram porque, na época, houve a necessidade de montar um equipamento que pudesse nos ajudar melhor. Então, eu acredito que a inteligência artificial também veio por conta dessa necessidade que temos. E hoje, a gente pode ver, de fato, desmistificar essa questão de que a inteligência artificial vai tomar a inteligência das pessoas, porque não é assim. O que a gente precisa saber é usá-la e usar ao nosso favor. O senhor está mostrando aqui que é possível hoje. É como o Nicoleles fala, né? Inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial, né? Por trás tem toda uma programação, um algoritmo desenhado por humanos. É verdade. Então, eu acredito que é importante essa fala só para que a comunidade acadêmica, principalmente, possa perceber o peso de hoje da nossa palestra de abertura. Então, hoje o nosso congresso está muito bem acompanhado pelo senhor, justamente porque o senhor vai trazer esses avanços. Eu acredito que os alunos estão ansiosos exatamente porque eles sabem do peso que tem esse assunto para a comunidade acadêmica de biomedicina mesmo, e eles estão ansiosos e a espera está muito inquietiva, né? Não sei se o senhor já percebeu, mas eles estão aqui e começa a organizar uma coisa ou outra, mas de vez em quando chega uma mensagem aqui, o professor está aqui, o professor já veio, o professor chegou, os meninos lá embaixo estavam todos preparando, né, o local, e todo mundo, quando o senhor passou, já ficou todo mundo olhando e feliz. Então está todo mundo muito ansioso por essa palestra de hoje. De fato e de verdade. Me sinto honrado. Professor, eu separei também aqui mais uma pergunta que é importante, né? E gera um foco muito interessante, principalmente para a nossa área de concentração, que é a área da biomedicina. Então, queria que o senhor só falasse um pouco como a qualidade da amostra ela vai influenciar diretamente o diagnóstico e quais estratégias o senhor vai apresentar para reduzir essas falhas técnicas. E eu falo isso até mesmo nesses avanços tecnológicos que o senhor traz para nós hoje. Sim. Veja, a amostra é tudo. Se você não tiver uma amostra boa, bem preservada, você não vai muito longe, né? Então, a gente tem, por exemplo, na citologia, um problema muito grande, porque
quer dizer, pelo menos tinha, porque a maioria das citologias eram feitas da maneira convencional. Sim. Não que seja ruim, por exemplo, tem tipos de citologia, por exemplo, tireoide, mama, algumas citologias que eu acho importante que você faça do modo convencional, que é você colocar o material na lâmina, espalhar e fixar. Eu digo isso porque muitas vezes quando você... só o ato de você fazer pressão na seringa para colocar um material de tireoide, você já desmancha arranjos ali, né? Então, quando você faz uma citologia em meio líquido e bota tireoide, às vezes os folículos se desmancham, o coloide você não acha mais. Então, são informações que você perde, tá? Mas, assim, em muitos casos, a citologia em meio líquido, ela tem essa vantagem de você ter uma amostra que é toda aproveitada e que você pode fazer uma lâmina, se der problema, você pode fazer mais uma, mais duas, mais três, depende do material, da celularidade do material. Sim. Então, se a gente está falando de morfologia, a citologia em base líquida ou meio líquido, ela veio para tirar esse problema. E um outro problema que era muito grande, que era a questão da hemorragia. Então, amostras hemorrágicas, elas atrapalhavam a leitura. Mesmo que você usasse, existe um líquido que a gente tirava esse monte de hemácia, que é chamado líquido de Carnoy. Mas mesmo assim ficava aquelas manchinhas, não ficava um negócio bom, né? Então, assim, o meio líquido, ele veio não somente para melhorar a questão da citologia, mas para te dar, por exemplo, uma preservação do DNA e a partir daí eu fazer técnicas de DNA. Então, por exemplo, eu posso rodar uma PCR ali e classificar o vírus do HPV, ver se tem e ver qual é o tipo do vírus. Eu posso também ver mutação. E alguns meios líquidos, eles preservam também RNA. É bem mais caro, mas preserva. Então, você pode fazer expressão. E aí você tem... A coisa vai ampliando. Sim. Você vai começando a ter material para... Tudo isso que eu falei anteriormente para você poder utilizar. Então, assim, tem os problemas inerentes à amostra e tem os problemas inerentes à coleta. Né? Então, às vezes, a gente recebe um material onde a citologia consegue detectar alguma alteração, aí vamos falar do cervical. Como já aconteceu diversas vezes, eu vi lá uma lesão, e essa paciente foi para a colposcopia não viu a lesão. Aí voltou para o médico, aí o médico disse, como é que pode? Tem que ter uma lesão aqui. Aí vamos fazer de novo outra colposcopia, e negativo novamente. Então vamos fazer outra citologia positiva. Aí eu venho para aquele caso que eu falei do canal endocervical. Sim. A lesão era no canal e a escovinha trazia. O colposcopista não analisa todo o canal, ele só a parte inicial. Então um terço anterior dá para ver. O resto tem que ser uma técnica chamada esteroscopia, que nem sempre o colposcopista vai fazer, porque é um outro procedimento, é um procedimento um pouquinho mais chatinho de fazer. Então, assim, um exemplo também, uma punção de nódulo de mama que foi feito no tato e a agulha transpassou o nódulo. Ou tinha um nódulo e um cisto, e pegou o cisto, mas não pegou o nódulo. Deu negativo, mas tinha uma lesão positiva ali. Então, assim, existe uma infinidade de nuances aí. O que tem acontecido? O pessoal da radiologia tem melhorado bastante isso, porque eles guiam a punção através de uma tomografia, através de um ultrassom, e aí ele consegue atingir aquele material que ele quer, de uma maneira adequada, né? Então, acho que a amostra aí é tudo e a gente tem algumas limitações, né? Porque a punção, a punção de nódulo tal, deixou de ser liberada para fazer para biomédico desde da época do ato médico, né? Sim. Mas é aquela tal história. Quem assumiu isso aí de uma maneira mais forte foi o pessoal da radiologia. Então, eles, como têm o acesso, né, às imagens, exatamente, então ele tem essa condição melhor para fazer isso. Mas depois que ele faz a punção, isso vai para o laboratório. E aí entra em ação biomédico para poder analisar e fazer todas essas outras análises aí que a gente precisa. E que tem ampliado bastante. O leque agora é um cardápio assim, de várias páginas para você analisar. Professor, e
Outra coisa bem importante. Existem, claro, os desafios, né, práticos que a gente tem da rotina laboratorial, que o senhor sabe que de fato acontece, né? E o senhor poderia, por exemplo, citar alguns desafios que o biomédico encontra nessa rotina laboratorial e que o senhor de fato levará para a nossa palestra, para a gente poder ilustrar situações reais que podem acontecer nessa prática citológica, vamos dizer. Alguns desafios. A gente já falou de alguns, né? Que é questão de amostra, questão de coleta. Existem mais alguns desafios que no dia a dia o biomédico ele vai enfrentar, vamos dizer assim. Olha, eu acho o seguinte, que tem muito a ver também com a questão da formação, a oportunidade dele ter a experiência. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu observo é que a gente fica muito preso à parte teórica e a prática se torna um campo mais fechado. Porque diagnóstico é aquela tal história. Você bem sabe, a gente não pode errar. A margem de erro da gente é zero. É zero. Se a gente errar, vai dar um problema sério. Né? E aquela questão de errar é humano, a gente precisa esconder um pouco, né? Infelizmente ou felizmente tem que ser assim. Nessa hora a gente não é humano. A gente não é humano, Ele exato. não pode errar. Então, assim, muitos dos laboratórios viram meio que uma caixa preta. Então, ele quer ofertar o treinamento, né? As instituições querem ofertar o treinamento, mas eles ficam com medo, com receio que aquele jovem profissional ou iniciante ou neófito, como queira chamar, ele não bote a mão na massa, né? Então, assim, o que a gente está vendo, e a IA está ajudando muito isso, são sistemas para você poder treinar antes de botar a mão na massa. E aí fechar um laudo. Porque é muito sério. Você não forma, por exemplo, um citologista em 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses de treinamento. Não forma. Um citologista bom, ele demora pelo menos uns 2 anos de treinamento teórico e prático. Então, às vezes, o pessoal fala comigo, né? Que a gente também tem um curso de pós lá, já há algum tempo. O pessoal fala, poxa, mas 20 meses, professor? Como é que pode tanto tempo? Eu digo, 20 meses porque a gente cortou. Porque eram 2 anos. Eram 24, exato. E eu vou dizer para você, é pouco. É pouco. Não, mas 2 anos, não sei o quê. Então, assim, esse imediatismo que a gente está vendo e escalando, né? Você não consegue ler, você está ali scrollando o seu celular, mal você lê uma matéria, porque seu cérebro está se acostumando a ler só a manchete, o copyright dali, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o desafio hoje é você botar a mão na massa. Se você encontrar um lugar onde você possa colocar a mão na massa, ou um lugar que te ajude a isso aí, você está feito. Porque eu creio que de informação você tá cheio. Você tem isso na internet, você tem isso em cursos oferecidos online e tudo, mas para colocar a mão na massa, assim, o que a gente está vendo é que há uma readaptação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico dentro da parte de diagnóstico. Eu estava conversando com uma professora lá na universidade e eu perguntei a ela, como é que você está fazendo para colocar o pessoal para treinar uranálise? Aí, não, eu estou mandando para o hospital. Eu disse, você já foi lá ver como é que está no hospital? Não fui. É um equipamento, faz tudo. Um equipamento faz tudo. Como é que você treina esse aluno? Qual é a informação que ele pode chegar ali e pegar o resultado daquele equipamento e questionar? Não está batendo uma coisa com a outra. Como é numa simples, entre aspas, bioquímica. Você bota ali uma função renal e no meio daquilo ali tem uma dosagem que não tem nada a ver. Como é que o aluno vai entender se ele não tiver uma boa formação da fisiopatologia do que ele está analisando? É verdade. Então, esse conjunto que a gente tem de formação dentro do curso da biomedicina, por exemplo, é uma coisa que o pessoal tem que botar na cabeça, que ela tem que passar cada etapa daquilo ali para começar a formar essa maturidade e entender para quando for, por exemplo, para um estágio, olhar aquilo ali e dizer, não, deixa eu ver como é que fulano faz, porque aquilo ali é o pulo do gato. Exatamente. Né? E não ficar mais naquele negócio de cumprir tabela. Né? Então, na citologia, eu acho que o principal hoje
chama-se treinar a prática. Sentar ali na frente do microscópio e olhar a lâmina e dizer assim, é isso. E aí alguém vem dizer, olha, veja só, isso aqui não é bem isso, por conta disso, disso e disso. E fazer esse aluno, ou esse quase profissional, ou semi-profissional, ou até mesmo o profissional de já de tempo, porque a gente tem muitos profissionais que, depois de 10, 15 anos, veio fazer uma pós. E ele raciocinar do início ao fim da doença, né? Entender por que um rastreio de câncer de colo uterino não precisa ser feito todo ano. Sim. Porque você não vai ter uma lesão formando em um ano. Você não vai ter um carcinoma invasor em um ano. Isso demora... Exato. Se você não tem nenhuma doença imunossupressora, não é portador de HIV, não tem câncer e faz tratamento oncológico, nada que lhe deixe seu sistema imune suprimido, você pode demorar até 30 anos para ter uma lesão. Tem tumores, por exemplo, um câncer de mama, ele demora no mínimo de 8 a 12 anos para se tornar invasivo. Então, assim, você tem que entender os meandros desse caminho, como é que é. Outros são mais rápidos, né? Alguns tumores de origem mesenquimais, eles são rápidos, eles se espalham rápido. Mas por quê? Né? Então, essa ideia vai dar a você aí uma base sólida para você ser um excelente citologista. E digo mais, viu? Parece que tem uma coisa que é o seguinte, dizem que as mulheres são melhores citologistas porque elas são mais detalhistas do que os homens, né? Tem esse ponto, né, professor? Tem esse ponto. E o que o senhor fala, de fato, existe uma razão, né, para isso. Hoje os nossos estágios aqui, eles são direcionados exatamente dessa forma, né, porque a gente sabe que quando a gente chega num campo de estágio, por exemplo, a biomedicina, se você quiser ser só um biomédico de bancada comum, como qualquer outro, você vai pegar uma receita de bolo ali e vai fazer seu exame. Mas o diferencial está justamente em você saber acompanhar o exame do início ao fim e chegando no fim você saber por que deu certo, por que deu errado. Então hoje a gente traz os estágios da biomedicina, ele é feito dessa forma. Então não existe, por exemplo, uma bula de reagente. Isso, né? isso. Hoje não existe uma bula de reagente. Existe o exame lá. A gente sabe que tem que colocar quando precisa dosar 1 ml, quando precisa dosar 500 microlitros. A gente sabe que tem que ser assim, porque o exame funciona dessa forma. Mas a intenção de você saber o porquê aquilo está acontecendo, eu acho que faz o biomédico ser um diferencial no mercado de trabalho. E na citologia deve ser... Não, eu tenho certeza que é da mesma forma. É da mesma forma. E se você me permite mais uma vez, imagina agora isso que você falou. Ele entender aquela sistemática todinha, os princípios do exame, uma linearidade que foi quebrada, por exemplo, uma glicose lá em cima, e quando você vê o resultado final foi lá embaixo. E você tem outros parâmetros que você pode correlacionar e dizer assim, por que essa glicose está tão baixa se eu tenho isso aqui tão alto? Exatamente. Né? Então, que técnica eu estou usando e qual o equipamento? Ele é linear até que ponto? Então, quebrou a curva da linearidade. Agora, você imagine isso atrelado às técnicas novas. Então, se você não entender, por exemplo, tem uma técnica que ela tá vindo com muita força, ainda não é reconhecida pela Anvisa aqui no Brasil, mas em vários lugares já é utilizada normalmente. Ela é utilizada, mas assim, ela não é reconhecida. Então, ela não está no rol, por exemplo, do SUS, que é a pesquisa de DNA livre. Sim. Né? Que é a biópsia, né? Então, assim, em 2013, até eu fiz um trabalho com DNA livre de câncer de cólon retal. Então, a gente pegou pacientes que tinham o tumor e depois pegou o paciente que fez a cirurgia e dosou esses... foi atrás desses fragmentos de DNA, que são diferentes dos fragmentos apoptóticos. Então, tem padrões diferentes. E a gente conseguiu escanear os padrões do tumor. E aí, inclusive, esse artigo, ele foi meio que um pioneiro, então ele é citado direto. Todo mês, aliás, toda semana tem uma citação de alguém, porque ele virou meio que um clássico. Aí, assim, você já imaginou o biomédico que está só aprendendo a receita de bolo?
Exatamente. que não entende de mais nada, que não discute, tá lá no hospital, aí chega um médico, eu tô com um paciente assim, como aconteceu muito, eu tive 18 anos, eu tive laboratório dentro de hospital. Então, você imagina a agonia que era, né? Verdade. O médico entrava lá no laboratório para dizer, Jacinto, esse exame não tá legal, esse exame não tem nada a ver. Eu disse, vem cá, olha aqui, né? Então, quer dizer, você passa a ser um enter do sistema. Isso é interdisciplinaridade. Então, você vai interagir, você vai dizer, olha, você está avaliando isso aqui, mas você não está considerando tal coisa. Perfeitamente. Desde o mais simples, né, até o mais complexo. Por exemplo, eu posso estar disponibilizando uma biópsia líquida, que é no sangue, mas o clínico que está trabalhando com aquilo ali não é um especialista na área, não é um oncologista, mas eu estou numa área onde eu tenho condições de fazer essa biópsia líquida. Eu faço ou não? Mas não foi solicitado, certo? Não foi solicitado, mas eu estou vendo aqui que tem alguns marcadores que levam a isso. Eu estou dando um exemplo bem lúdico da coisa. Sim. Então, esse biomédico, um especialista em diagnósticos laboratoriais, né, pode chegar para a equipe e dizer assim, olha, gente, por que a gente não faz uma biópsia líquida? Porque eu estou achando que existe alguma coisa na parte digestória desse paciente. Né? Talvez ele tenha um tumor de intestino, está lá e ninguém conseguiu ver, está fazendo um tumor hepático, alguma coisa desse tipo, e a gente não sabe, né? Vamos ver como é que está isso, vamos ver que grau está isso. Então, além disso tudo, eu ainda posso, por exemplo, daqui você vai ver muito isso aumentar, ter no laboratório um sequenciamento. Então, eu posso chegar assim e dizer, não, vamos fazer um sequenciamento do gene, né, que vai me dizer se realmente esse paciente tem uma mutação no gene tal, né? Então, você veja, hoje é assim... Eu que sou meio que um dinossauro da parte de laboratorial, hoje eu posso fazer um genoma completo humano em pouco tempo. Pouco tempo. Você viu, o projeto Genoma demorou aí 7 anos praticamente, né? Mas hoje a gente pega de um dia para a noite, a gente sequencia o genoma. Você tem ideia, a gente tem um projeto que está analisando a microbiota vaginal para ver a relação dela com as lesões, né? Porque o vírus pode encontrar meio que facilidade para ele se desenvolver naquele ambiente. Sim. Sabe como a gente faz isso? A gente colhe com a escovinha, faz um tratamento disso e vai para o NGS. No NGS, eu sequencio todo o genoma humano, se tiver bactéria, fungo e vírus. Depois eu vou fazer um tratamento com bioinformática para separar isso daí. Sim. Então, assim... quando eu estava na faculdade, isso era impossível de se imaginar você fazer. E hoje a gente está fazendo, aluno meu de mestrado está fazendo isso. Então, eu acho que o biomédico agora está mais do que na época dele dar um pipoco, assim como um profissional relevante. A gente viu isso, por exemplo, na época da Covid. Os diagnósticos do dia, os biomédicos saindo aí na frente, teve a biomédica que sequenciou o vírus, exatamente, né? Então, assim, a coisa está andando de uma maneira que você não pode ficar na mesmice, senão você vai ficando no meio do caminho enquanto a turma está correndo lá na frente. É verdade. E eu quero saber do senhor o seguinte, no final da palestra, qual é a reflexão que o senhor espera deixar para os alunos, né? Eu acredito que o senhor já falou muito de forma mais indireta sobre essa reflexão, mas é exatamente sobre o papel do biomédico frente a essas mudanças, né? De rastreamento, essas novas tecnologias e a expansão da área que a gente já viu aqui nas suas palavras, que a gente precisa de fato buscar e estudar e aprender e buscar esse conhecimento aí, que é uma novidade para nós biomédicos, né? E para a saúde em geral, e que de fato eu acredito que vai ser o centro o desfecho, vamos dizer assim, da sua palestra. Eu acho que a reflexão maior que vai ficar, de fato, é essa, né? A busca por esse conhecimento. Porque eu já estou aqui ansioso por essa palestra, porque é uma conversa, assim, de excelência. Eu acredito que os alunos também vão ficar muito motivados a buscar esse conhecimento.
Olha, assim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu faço a palestra, às vezes eu nem me preocupo muito com aquele conteúdo técnico, Sim. entendeu? Mas é de deixar uma semente na cabeça da turma de provocação, de questionamento, né? Será que eu estou no caminho certo? E se eu não estou, como é que eu faço? Né? Porque, assim, às vezes bate meio que um desespero. Eu sei disso porque eu sou professor, eu dou aula para 2 cursos lá na Federal, que é Medicina e Biomedicina. São 2 perfis, né? E a gente vê muito o aluno, às vezes, meio que pensando até em desistir do curso. Sim. Porque acha que não vai ter trabalho, que a coisa está difícil. Aí eu faço justamente a comparação. Você tem 2 cursos. Um curso que dificilmente você não tem emprego, que é o curso de medicina, porque a gente ainda tem demanda, né? E o curso de biomedicina, que o pessoal pensa que só tem um caminho a seguir, né? Então, assim, diante desse cenário, os 2 alunos das 2 turmas, digamos assim, eles pensam às vezes em desistir. Um por um problema X, um pelo problema Y, mas na realidade é o seguinte, só prospera aquele profissional que insiste, né? Então, aquele profissional que luta para se destacar na graduação, luta para fazer uma pós-graduação, para estagiar. Muitas vezes eu digo para os alunos, gente, tenta estagiar voluntariamente, como eu fiz. Exatamente. Você não precisa esperar. A área de saúde, ela é assim em qualquer lugar. Dificilmente você vai encontrar um estágio remunerado. É diferente. Por exemplo, meu filho é da parte de informática. Antes dele terminar, ele já estava ganhando dinheiro. É uma área diferente, mas aí você vai mudar de área só por uma questão monetária? Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem, e nisso você investir. E essa provocação eu faço sempre. Eu digo, gente, questiona. Será que você está exigindo de você mesmo, né? Porque a instituição ela é boa, os professores são bons e tal, mas você tá puxando tudo que pode dali de você está indo além daquele conteúdo que é ministrado, porque o professor ele tem que cumprir um programa. Exato. E ele não pode fazer milagre, não existe milagre. Ele vai fazer o quê? Não, fulano, senta aqui, olha. Existe isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, esse extra é seu. Você tem que ir atrás. Então, o que eu espero é essa reflexão. Como eu vou me tornar um profissional de destaque, diferente de qualquer um. Porque, por exemplo, eu não sei se você viu, mas teve uma matéria no Globo Esporte. Eu gosto muito de esporte, acho que ele é um incentivador na vida da gente. E assim, um rapaz do salto, do atletismo, aquele conjunto, né, treinando no meio da caatinga, onde ele pegava a enxada, fazia um lugar para ele pular, onde ele pegava uns negocinhos, fazia o pulo. Sim. E na maior dificuldade, numa poeira, tudo seco, sem treinador, sem nada, o cara, aquele vai chegar numa Olimpíada. Ele vai chegar. Exatamente. Pode anotar o que eu estou dizendo. Então, assim, a força de vontade, o objetivo dele, imagina se você fosse pensar, eu estou aqui no meio do sertão, quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai me dar atenção? Né? Mas ele vai chegar no topo, porque ele tem força de vontade e ele questiona o ambiente dele. É aquela tal história, eu tenho isso para treinar, eu quero chegar em tal objetivo, mas eu não tenho esses recursos. Pois eu vou tentar fazer, porque eu questiono a condição que eu vivo. Exatamente. Então, assim, tomara que a turma tenha esse insight, né? E pense que ele pode ir muito, mas muito longe. A limitação que ele tem é o que ele vai imaginar. Se ele imaginar que não cresce, não cresce. O pessoal que estuda, o pessoal que se dedica, vai muito longe. Né? É verdade. Você vê aí a turma indo para outros países, desenvolvendo pesquisa, quantidade de brasileiros que a gente tem espalhado pelo mundo. Os intercâmbios estão aí. Por exemplo, eu fiz curso em Harvard também. Tem brasileiros lá que chefiam laboratórios. Harvard, não, é um negócio fora de série e tudinho. Exatamente. Americano, na realidade, fazendo o que está fazendo, tem poucos. Todo mundo é de fora.
né? E entre eles tem brasileiro. Até porque se lá tivesse mão de obra suficiente, não havia... Exato. E biomédicos, eu conheci biomédicos. Lá no Canadá, onde eu fiz o pós-doutorado, lá em Montreal, na McGill, tem vários biomédicos lá. Né? Então, assim, é aquela tal história. Qual foi o limite dele? O limite dele, ele estabeleceu que não tinha, que ele queria chegar naquele ponto. Né? Então, ele pode estar aqui na universidade, na Unifip, fazendo o curso dele de biomedicina, e o futuro vai depender dele, da vontade dele de crescer. E ele chega onde ele quiser. É esforço. É verdade. Professor, eu quero agradecer por esse momento, que foi muito especial. Foi um momento de crescimento e de ciência. A gente falou sobre ciência aqui e o foco da biomedicina é, de fato, fazer ciência junto com outros biomédicos. É verdade. E fazer crescer ainda mais essa comunidade acadêmica que só tem bons frutos a dar e a colher também. Então, quero agradecer ao senhor por esse momento especial. Já reitero a ansiedade pela sua palestra, pelo nosso encontro no Congresso de Biomedicina e desejo muito sucesso nessa sua palestra de abertura e na sua vida e na sua carreira sempre. Muito obrigado, Vinícius. Mais uma vez eu que agradeço a vocês pelo convite. Começou através do professor Arthur Hipólito, né? Que a gente já se conhece há um certo tempo e ele falou comigo. Ano passado eu não pude participar e esse ano eu vim. E ainda tive um imprevisto, né? Mas eu digo, eu vou pegar o carro e vou, porque eu não vou deixar de participar, não. E assim, parabenizar por vocês estarem persistindo aí, por essa manutenção, né, da divulgação da biomedicina. É um trabalho hercúleo e muitas vezes cansativo, mas aí eu costumo dizer o seguinte: você está cansado, está estressado, vá para casa, durma. Uma noite de sono cura muita coisa. Exatamente. Tá? Descansa e no outro dia continua, porque as ideias novas vão brotar, elas vão aparecer. Exatamente. Obrigado, viu? Muito obrigado. E é isso, pessoal. A gente chega aqui ao final de mais um episódio do Papo de Laboratório, onde a gente conversou hoje com o Dr. Jacinto Costa, que vai abrir o 6º Congresso de Biomedicina, o Congresso Paraibano de Biomedicina e o 3º Meeting de Estética. E eu convido toda a comunidade acadêmica para participar junto com a gente. Não deixe de seguir as redes sociais, acessem os canais oficiais do Unifip, @Unifip Oficial, @Biomedicina Unifip, siga e fique por dentro de todas as novidades e atualizações aqui do Unifip. Professor, muito obrigado. Até o próximo podcast Unifip.